Seguinte, pessoal, olha, a gente vai ver então as derivadas das inversas trigonométricas, certo? Aí antes de eu começar a ver cada uma delas, eu vou só dar uma lembrada no que é uma função inversa. Se você tiver dificuldade, pode me parar, certo? Hein? Seguinte, basicamente, uma função inversa, ela desfaz o que a função original faz. É bem intuitivo isso aí. Por exemplo, ó, se você tem uma função que relaciona dois conjuntos A e B, quaisquer, certo? Aí, se uma função A leva um elemento, por exemplo, Azinho, em outro elemento Bzinho. Então, o que eu estou falando aqui é, vai que o f do A, por exemplo, é igual a um B. Então, dado que existe essa função que leva um A no B, a gente pode definir uma inversa dessa função como sendo uma função também que leva o B no A. Beleza? E ela desfaz o que a função faz. Só isso mesmo. Então, olha, um exemplo bem tranquilo disso aí é se a gente pegar uma função fácil da gente trabalhar, como por exemplo, ó, essa função y igual a 2x mais 1. Função bem simplesinha, só para a gente entender. Tá gravando? Tô. Ai, tranquilo. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, y igual a 2x mais 1. Aí, vamos lá, ó, vamos pegar qualquer ponto aí. Por exemplo, se a gente pegar o y do 3 aqui, o y do 3 dá 2 vezes 3 mais 1, que é 7 aqui, né? Aí eu vou aproveitar essa figurinha, ó. Então, no caso dessa função aí, deixa eu fazer outra, né? No caso dessa função, a gente tem uma função dos reais nos reais e ela tá pegando o seguinte, por exemplo, ela pega o ponto 3 aqui, ó, e leva no ponto 7. Certinho aí? Beleza? O y do 3 dá 7. Se a gente quiser descobrir a função que faz o contrário, pessoal, basicamente você pega a função original e troca os pontos de domínio com os de imagem. Então, por exemplo, se você quiser saber qual é a função inversa dessa, tudo que eu vou fazer é trocar o ponto de domínio com o de imagem. Isso é, onde tem x eu vou botar y e vice-versa, certo? Então, deixa eu fazer aqui de outra cor. Eu vou colocar o x aqui no lugar do y e o y no lugar do x, sabe? Eu troco os pontos de domínio com imagem. Aí, só para denotar que isso aqui é inverso, eu vou usar essa simbologia aqui, ó. Menos 1. Esse menos 1 não significa que está elevado a menos 1 mesmo, não. É só para denotar que é inverso. Tem até um problema, porque a notação é essa mesmo aqui, ó. Aí você pode ficar confuso se é elevado a menos 1 mesmo ou se é inversa. Aí o contexto é que vai ter que dizer. Tranquilo aí? Nesse caso não é elevado a menos 1, não. Certo, pessoal? E é só a notação. Então, eu vou isolar esse y a menos 1. Para isso, eu vou passar o x para o outro lado. Aí tu tem que 2y a menos 1 é igual a x menos 1. Então, significa que o y a menos 1 é igual a x menos 1 sobre 2. Certo? Olha, lembra que essa função, a função original, né, y, ela pegou o 3 e levou no 7. Se tu pegar aqui a função inversa e aplicar no 7, observa que você vai ter o seguinte, ó, tu vai ter 7 menos 1 dividido por 2, aí isso aqui dá igual a 6 sobre 2, que dá 3. Então, essa função inversa, ela pega o 7 e leva de volta no 3. Ó. Essa aqui é a função original f, y, né? E essa função aqui é a função inversa. Certo, pessoal? De modo geral, se você fizer a composição de uma função original com a função inversa, você vai ter a identidade. Por quê? Porque se você pegar um x aqui nos reais, essa função leva o x no y de x, na verdade? Aí se você pega esse y de x aqui, ó, e faz o y a menos 1 aplicado nele, ela tem que voltar para o x. Todo mundo entendendo? Então, a composição de uma função inversa com a função original dá a identidade. Isso aqui dá o próprio x. Ó. Se a gente fosse fazer, a gente ia ver que dava mesmo. Por exemplo, se
eu for pegar o y a menos 1 de x, isso aqui tem que ser igual a x menos 1 sobre 2, né? Que é o que está aqui, ó. Só que, se você pegar, então, e fizer o y de x, no lugar de x, eu vou colocar y de x, né? Ó. Todo mundo entendendo aí? Só que a y de x, por sua vez, ela é 2x mais 1. Então, na prática, y a menos 1 de y de x é 2x mais 1 menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é igual a 2x sobre 2, que é x mesmo, do jeito que a gente previu aqui. Ó. Beleza, pessoal? Hein? Tudo certo. Isso aí é que é a função inversa. Eu peguei uma função bem simples para a gente entender essa dinâmica de ir e voltar com ela, certo? Agora a gente vai mesmo para as trigonométricas. Eu vou começar aqui com a determinação da derivada da inversa do seno, certo? Tudo certo. Olha, para a gente fazer a derivada dessa inversa do seno, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de y de x a função seno de x. Beleza, se você fizer isso, para você calcular a inversa, se você chama, deixa eu botar assim para não confundir tanto, se eu chamo y de seno de x, para eu calcular a inversa eu troco de posição x com y, do mesmo jeito que a gente fez agora, certo? Então, a gente faz x dando igual a seno de y. Aí, só para denotar que isso aqui é inversa, eu vou botar menos 1 aqui. Ó. Beleza, a gente está calculando a inversa do seno aí. Aí, olha, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou aplicar a derivada em relação a x no lado esquerdo e direito. Beleza aí? Se eu aplicar a derivada de x em relação a x, isso aí dá quanto? Derivada de x em relação a x. Se você for derivar x elevado a 1, né, esse 1 desce, aí aqui dá 1 menos 1. Então, dá 1 vezes x elevado a 0, que é 1 vezes 1, que é 1. Beleza o que eu falei agora? Então, a derivada de x em relação a x é 1. Aí, agora, pegando o conteúdo da aula passada, pessoal, se você for calcular a derivada de seno de alguém, usando a regra da cadeia, isso é cosseno do alguém, né? No caso, alguém aí é y menos 1 vezes a derivada da de dentro, né? A derivada da de dentro eu vou representar assim, ó, dy menos 1 dx. Podia ser dy menos 1 linha, mas eu acho que ia confundir a anotação, certo? Aí, de propósito, eu estou fazendo isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Sinceramente, mais ou menos. Ó, de novo, o que a gente fez até agora? Recapitulando. A gente denotou uma função y dando igual a seno de x. Aí, para descobrir quem é a inversa, eu troquei de posição x com y. Do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco com aquela outra função. Aí eu estou aplicando a derivada em ambos os lados. Aí a derivada de x em relação a x é 1. Por que que é? De novo, o x é a mesma coisa de x elevado a 1. Esse 1, quando a gente deriva, ele desce multiplicando, né? Ó. E aqui fica o expoente que estava lá, menos 1. Aí fica 1 vezes x elevado a 0. 1 vezes 1 é 1. Por isso que essa derivada deu 1. Já essa outra derivada aqui é a derivada do seno de alguém. Pegando aí o conteúdo da aula passada, a derivada do seno de alguém é o cosseno do alguém vezes a derivada da de dentro, que é dy menos 1 dx. Foi tudo mesmo aí? De boa? Tá. Continuando agora, a gente fica com o seguinte, ó. Aqui você vai ter que o dy menos 1 dx vai ter que ser igual a 1 dividido pelo cosseno de y menos 1. E tá, vamos parar aí e eu vou só pegar uma relação que a gente eu acho que já usamos algumas vezes, né? Aqui, que é a relação fundamental da trigonometria, pessoal. Tranquilo que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 para qualquer θ. Vocês lembram disso aí? Ou não? Sinceramente falando, pode... Não? Não, né? Oi?
De θ. É um ângulo. Olha, deixa eu só dar uma lembrada aqui, sem problema. Se vocês não lembrarem, pessoal, pode falar mesmo, certo? Vamos lá, ó. Se você pegar um triângulo retângulo qualquer um, certo? Aí eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θ, beleza? Podia ser outra letra grega, qualquer. Tá, aí, se o triângulo for retângulo, valem as relações fundamentais, valem as relações trigonométricas dele, né? A gente vai deduzir a fundamental agora. Que é a seguinte, olha, eu vou chamar, por exemplo, esses lados dele aqui de A, B e C, certo? Aí, se a gente fizer isso, a gente tem, por exemplo, que o seno desse ângulo θ é cateto oposto sobre a hipotenusa e que o cosseno desse ângulo θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo aí? Beleza. Aí, olha, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui, já que o triângulo é retângulo, a gente pode fazer isso, a gente vai ter que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo até aí, pessoal? Tranquilo. Aí, a partir daqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o lado esquerdo e direito e dividir ambos os lados por A2. Já que eu estou dividindo ambos os lados, eu não estou alterando o resultado da igualdade, né? Eu estou mantendo a igualdade. Aqui no lado esquerdo, A2 sobre A2 vai dar 1. E aqui no lado direito, tu vai ter... Eu vou desmembrar isso aqui em duas frações, tá? Eu vou ter B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Olha, vocês concordam aí comigo que isso aqui é a mesma coisa? O B sobre A ao quadrado, vocês concordam que é a mesma coisa de estar tudo numa fração só? Todo mundo lembra disso aí? Beleza? Massa. A mesma coisa eu vou fazer com C sobre A, certo? Isso aqui é a mesma coisa de estar tudo numa fração só elevado ao quadrado, isso aqui dá igual a 1. Mas observa que B sobre A é justamente o cosseno ao quadrado de θ. E o C sobre A é seno ao quadrado de θ. Portanto, é verdade mesmo que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Nota que nem importa quem seja o θ. Beleza? Qualquer ângulo que você colocar aí no lugar do θ, isso dá certo. Deu para entender, pessoal, isso aí? Sinceramente. Beleza. Eu vou precisar dessa propriedade aqui para a gente deduzir a nossa formulação da derivada do seno. Por isso que eu estou falando de tudo isso, tá? Olha, eu vou usar o fato que o seno ao quadrado de y menos 1 mais cosseno ao quadrado de y menos 1 é igual a 1, certo? Tudo bem. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter então que o cosseno ao quadrado de y menos 1 é igual a 1, e esse seno ao quadrado eu vou passar para o membro direito com o sinal contrário, né? Isso é, com sinal de negativo. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar ambos os lados a 1/2. Aí se eu multiplicar esses expoentes aqui, eu vou ficar com cosseno só. E aqui no lado direito, isso aqui, se você quiser, né, elevar ao meio é a mesma coisa de você colocar dentro da raiz quadrada, né? Dá no mesmo. Então isso aqui fica 1 menos o seno ao quadrado de y menos 1. Eu fiz tudo isso, ó, toda essa argumentação, só para poder trocar esse cosseno de y menos 1 que está aqui por isso. Ó. Beleza, hein? Quando eu elevo um número ao meio, é a mesma coisa de calcular a raiz quadrada dele, certo? Deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui, ó. Aí a gente vai continuar a nossa continha fazendo o seguinte. Nota que esse y menos 1, pessoal, lembra que ele é a inversa do seno, né? Ele é justamente a derivada que a gente está buscando calcular, certo? Então, esse cara, que é a derivada que eu estou buscando calcular, ela está sendo igual a 1 dividido pela raiz quadrada. Eu estou trocando o cosseno de y menos 1 por isso aqui, ó. De 1 menos seno ao quadrado de y menos 1. Certo? Por sua vez, a gente tem que o dy menos 1 dx vai ser igual a 1 dividido pela raiz quadrada
Estamos no finalzinho já. Aqui, 1 menos... Olha, observa aqui no começo, pessoal, o seguinte. Vamos lá. A gente, no início aqui, lembra que o x era seno de y menos 1? Aí observa que aqui embaixo, ó, eu tenho o seno ao quadrado de y menos 1. Olha, se o x é seno de y menos 1, então seno ao quadrado de y menos 1 é x ao quadrado. Beleza aí? Tá feita, a formulação é essa. Então, significa que a derivada desse y menos 1 dx, vou separar aqui, ó, que é justamente esse y menos 1, lembra que é a inversa do seno, que é justamente a derivada da inversa do seno, que era o que a gente queria, né? Já que o y menos 1 é a inversa do seno, é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos o x2, certo? Tá feito aí. A gente já calculou a primeira formulação das 3 derivadas inversas que a gente vai ver. Vou pegar uma questão que envolve isso aí, certo? Vou pegar da nossa própria lista de exercício aqui, certo? Só um instante aí. Vou pegar uma aqui justamente que envolve seno aqui, rapidinho. Vou pegar essa primeira questão mesmo. Nessa questão, pessoal, ele pede para a gente calcular essa derivada, certo? Tá aqui um exemplo. Vou botar aqui, ó, derive. Aí vou colocar essa função aqui, certo? f de x igual a seno a menos 1 de meio de x. Olha, isso aqui, essa nossa função, ele está pedindo para a gente calcular a derivada dela, certo? A função é seno a menos 1 de 1 meio de x. Para isso, pessoal, eu vou usar a regra da cadeia, certo? Que é o seguinte, olha, se eu tivesse que derivar, eu vou dizer que a f' de x é igual. Se eu tivesse que derivar seno a menos 1 de x, só x, não interessa quem esteja aí dentro, seria como? Eu usaria essa regrinha que a gente acabou de deduzir, não é verdade? Beleza? Se fosse para derivar seno a menos 1 de x, a derivada seria isso e pronto. Foi o que a gente deduziu agora. Então, tá, se aí dentro fosse x, não se importe com o que esteja aqui a priori. A derivada seria 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos... Se aqui fosse x, né? Aí aqui seria x ao quadrado, na verdade. Mas a gente vai usar a regra da cadeia. Então, não interessa que esteja lá dentro. O que quer que esteja aí dentro, eu vou colocar no lugar onde eu colocaria o x e eu vou elevar isso ao quadrado. Aí depois eu multiplico pela derivada da de dentro. A derivada desse 1 meio de x é quem? Se eu for derivar 1 meio de x, eu estou tentando derivar uma constante vezes uma função. A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. A derivada de x a gente até já viu, né? É 1, né? Então, a derivada dá 1 meio vezes 1, que é 1 meio. Então, tá, de novo. A derivada de seno a menos 1 de alguém é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos esse alguém ao quadrado. Aí, o alguém aqui eu repito, e depois eu multiplico pela derivada da de dentro. A derivada de 1 meio de x é 1 meio. E acabou, hein? Aqui, né? Multiplicar a fração inteira, né? Se você quiser. Multiplicar a fração inteira por 1 meio. Só isso. Deu para entender, galera, isso aí? Direito? Vamos pegar outra aqui, ó. Se você pegar... Vou pegar essa 13 aqui, por exemplo. Ele pede para derivar agora essa função h de y aí. Olha, se a gente quiser derivar essa função, pessoal, eu tenho que observar que na prática aqui eu tenho um produto de duas funções. Ó. Vocês estão entendendo aí? Aí, para derivar esse produto de duas funções, a gente tem que usar aquela regrinha da derivada do produto. Eu vou colocar ela aqui em cima. Quando a gente vai derivar o produto de duas funções, isso é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda.
Então, a derivada dessa nossa função vai ser igual à derivada da primeira, a derivada de y em relação a y é 1, né? Do mesmo jeito que a derivada de x em relação a x era 1. Derivada da primeira vezes a segunda do jeito que ela tiver aí. Derivada da primeira vezes a segunda, mais agora, ó, a primeira do jeito que ela tá, que é y, vezes a derivada da segunda função. É a derivada de seno a menos 1 de alguém, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o alguém ao quadrado. O alguém aqui é 2y. Aí eu vou e multiplico pela derivada da de dentro, que é 2. Tá feito aí. Deu para entender, galera? Direito? Mesmo? De boa? Ué. Já...